A fé confessa a vitória. E algo típico a respeito disso a gente percebe nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, ou seja, tendo o mesmo ímpeto de fé e de confiança como os antigos tiveram, eu criei, por isso é que falei, conforme está escrito. Então ele assume para a igreja já do século I, né? Depois de Cristo, ele diz: vamos fazer isso também, do que cremos, vamos falar. Paulo estava, na verdade, dizendo para a igreja: olha, há um movimento na fé, há uma expressão na fé. Fé não pode ser algo apenas incluso aqui dentro de nós e que só Deus percebesse ou só Deus perceba. Não, a fé ela tem uma ação, a fé ela tem um movimento, a fé ela tem uma atitude, a fé ela é praticamente visível. Você vê no rosto da pessoa quando ela está imbuída de fé. A fé, inclusive, ela tem uma mensagem. A fé, ela pode ser expressada através daquilo que falamos. Vou lhe dar outro exemplo. Eu não poderia confiar e ter fé, estar muito crente aqui dentro do meu coração de que, por exemplo, posso ser curado de uma enfermidade, mas na hora que eu vou expressar isso para alguém, eu vou dizer assim: olha, eu não sei se essa é minha última hora, porque está doendo demais. Não, ou a minha fé é algo firme, seguro, e eu vou falar coisas de acordo com isso, ou do que eu creio eu não estou falando muito bem. Então Paulo fala sobre isso. Nós temos que ter esse mesmo espírito. Nós temos que estar imbuído disto. Então eu quero que nessa mensagem de hoje você seja renovado nessa atitude, nessa confissão de vitória. Porque por outro lado eu tenho que lhe dizer que a fé, ela não confessa e nem abre precedente para que você fale de derrota ou de fracasso. Não, por muita fé eu sei que agora eu vou fracassar. Nunca você viu isso na Bíblia. A fé, algumas pessoas dizem assim: ela é muito triunfalista, só vence, só vence, só vence. Amado, a fé vence todas as coisas. Então comece por dizer isso a você mesmo. Se eu creio no que está na Bíblia, eu vou falar aquilo que eu creio. Se o Senhor me promete coisas, eu vou esperar confiantemente nisso. Se Deus está jurando que vai fazer tal e tal coisa, eu vou receber. E a minha confissão será de acordo com isso. Deus fala de cura, então eu já estou curado pela fé. Deus fala de um futuro maravilhoso, então eu já terei esse futuro. Deus fala de família bendita, minha família já é bendita. Mas bispo, tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para acertar. Mas justamente a fé, ela te faz antever aquilo que vai acontecer. Então, por fé, comece a treinar aí, diga assim: se está na Bíblia, eu creio. Se faz parte das promessas, eu recebo. Se é juramento de Deus, diga: eu tomo posse disso, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque em prática o que na verdade não é apenas uma opção do crente, é o chamado do crente. Eu quero que você coloque em prática a tua vida vitoriosa, a tua vida que é triunfante. E não há passagem bíblica mais simbólica, ilustrativa, né, do que 2 Coríntios 2,14, quando Paulo diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que passagem bíblica tremenda. Até tem um quadro aí para nos auxiliar aqui na compreensão. Essa aqui é uma pintura antiga e ela significa justamente a festa do triunfo. É típica de Roma, da Roma antiga, e que quando um rei ia para a batalha, vencia aquela batalha. Quando um comandante ia para a guerra e vencia a guerra, esse rei ou esse comandante, esse responsável por ter vencido a guerra, ele voltava para a sua cidade.
As pessoas, no mínimo, carregavam ele nos ombros e passavam com ele pelas ruas. Nesse caso, a gente está vendo alguém em cima de um carro, puxado por cavalos. E há muita festa, tem gente ali com tamborins. Você percebe, perto do carro tem pessoas levando uma vasilha. Então, a representação daquilo é que ali era colocado especiarias, perfumes, às vezes pétalas de rosas eram jogadas no caminho para que ficasse um perfume agradável naquele ambiente. Ou seja, o indivíduo venceu a guerra, voltava para a cidade, ele era conduzido por todas as ruas, ou pelo menos pelas ruas principais, com um grande perfume à sua volta, para que fosse declarado quem venceu a guerra. Então, quem estava ali sendo carregado no carro ou nos ombros era o indivíduo que tinha vencido. Vamos voltar para o texto? Amanda, me ajuda aí. Volta aí o Coríntios 2,14. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz, nos carrega no triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar esse perfume, a fragrância do seu conhecimento. Detalhe é que se Cristo sempre te conduz em triunfo, eu me arrisco a dizer, toda e qualquer batalha que você enfrentar, você irá vencer e Ele no final das contas vai te carregar pelas ruas da cidade dizendo, olha aqui quem venceu essa batalha, olha aqui, sintam o perfume agradável, sintam o cheiro agradável da vitória. E se Cristo sempre faz isso conosco, amado, logo a fé, ela te conduz a isso, a que você sempre vença. Esse é o ímpeto da fé. Esse é o espírito da fé. Então, quando eu creio nisso, eu falo disto. Bispo, mas tem batalhas que estão no meio do caminho. Tem batalha que eu já estou com o último pingo de força. Se você crer pela fé, até aquelas situações que parece que te venceram, na verdade para Deus não terminaram. Quem dá o ponto final em tudo é o Senhor. E quando Ele diz que você vai ser sempre conduzido no seu triunfo, isso é a mais pura verdade. Você será mostrado para o mundo inteiro como um grande vencedor. Creia nisto. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que toma essa iniciativa, que faz isso por nós. Então a gente não volta de uma batalha em cima de um carro, gente festejando, pétalas de rosas sendo jogadas no meio do caminho, para que a gente diga assim, olha, não sei se eu aguento outra dessa. Não, você festeja junto. Você não volta de uma batalha vitorioso e Cristo diz assim, eu vou sempre te conduzir no triunfo, creia nisso. E você diz, Senhor, mas a luta foi grande. Nem cabe num discurso, numa confissão de fé, essas questões. Eu não sei se aguento outra dessa, a luta foi muito grande, quase não suportei. Tem muita gente que gosta de dar o testemunho de uma vitória dizendo, olha gente, quase não suportei, como foi difícil aquela luta, que tribulação. Você volta de uma batalha carregado no seu triunfo para mostrar para o mundo inteiro que a força que você tem está em Deus. É para encorajar outros, é para falar com confiança, é para insuflar no coração das pessoas força e ânimo. Então, amado, viva sempre através da fé. Mas bispo, eu ainda nem voltei da batalha. Meu caso é que eu estou no meio de uma batalha. Então comece através da fé a confessar a tua vitória. E eu digo, confesse isso através da fé, porque 1 João 5,4 diz, todo que é nascido de Deus, eu estou aqui diante dos nascidos de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Olha a explicação, a nossa fé. Então eu poderia começar o versículo de trás para frente. Irmãos, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Se eu creio, eu me posiciono em relação a isso. Se eu creio, eu falo coisas a respeito disso.
Se eu creio, eu tomo posse daquilo. Se eu creio, eu começo a pensar de acordo com aquilo. Até porque a fé que a gente estabelece, a confiança que a gente tem em Deus, ela não está posta em nós. Ela está posta naquilo que Deus estabeleceu. Eu empenho fé no que Ele disse. Por exemplo, nós vencemos doenças pelas chagas de Cristo. A minha confiança e a minha fé é posta nisso. Foi Ele que venceu por mim. Nós vencemos a pobreza porque Ele se fez pobre em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele se fez pobre em nosso lugar para que tivéssemos riqueza. Nós vencemos a morte e iremos vencê-la de modo definitivo, porque Ele disse que quem crer nele passa da morte para a vida, ainda que morra viverá. Então não é fé em nós, não é uma fé natural, não é algo que eu possa dizer assim, já peguei, bispo, peguei o sentido da coisa. Do que eu creio eu vou falar e eu creio que eu agora serei bonito, lindo, charmoso. Então todo dia eu vou dizer isso, serei lindo, bonito, charmoso. Não, mas é crer no que está estabelecido. Está escrito, eu creio. Está na Bíblia, eu me agarro a essas palavras. E eu trouxe aqui rapidamente para a gente ter o nosso momento de oração, algumas porções daquilo que a Bíblia Sagrada traz de promessas para nós. Colossenses 1,13. Quando você pensa que às vezes tem trevas te agarrando e te puxando para baixo, a Bíblia diz que Ele já fez isso aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo já fez isso. Se a minha crença está nisto, então eu não vou dizer, eu estou achando que eu estou precisando de uma oração forte. Eu acho que tem um encosto. Eu posso até, nas minhas emoções ou na minha cultura, porque, por exemplo, a nossa cultura brasileira é muito misturada com um monte de religiões. A pessoa sente um mal-estar físico, acha que é espiritual, em algumas vezes, né? E aí está com dor de barriga, pensa que é um capeta. Não é. E aí a pessoa vive, né, dizendo assim, eu acho que eu tenho uma força negativa, um negócio, fica com medo da sombra, vê a sombra já se assusta. Como isso é possível se Ele, Cristo, o Senhor dos Senhores, aquele que pisou a cabeça da serpente, se Ele, de acordo com o texto de Paulo, nos libertou do império das trevas, não era de uma forçazinha qualquer, não, do império das trevas, nos libertou, e é claro que se Ele nos libertou aqui, nós estávamos debilitados, fracos, realmente antes do encontro com Cristo, reinava sobre a nossa vida o mal, nessa falta de força para nos levantarmos, para nos erguermos, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ao mesmo tempo que Ele liberta, Ele te traz para o reino dEle. Então, eu creio nesta palavra. Se eu creio, eu falo. Nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso não dependeu de mim, dependeu dele, é em Cristo. A minha fé é posta nisto, eu empenho confiança nisto. Então, o passado não tem mais o direito de me assolar, de me prender, de me causar traumas. Eu sou em Cristo Jesus uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas, bispo, ainda tem um viciozinho. Amado, você vai vencer esse vício pelo poder da fé. Você vai vencer essa limitação por esta palavra. Você tem que dizer aquilo que você crê. As coisas antigas já passaram e a minha vida foi feita nova. A Bíblia chega a dizer que nós temos um status de abençoados.
O texto de Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus tem feito isso constantemente, derramado sobre nós bênçãos. Eu não sou uma pessoa tão carente de bênçãos. Eu posso não ter o que eu preciso no momento, mas a providência é de Deus. Mas sobre a minha vida tem essa palavra: você é um abençoado. Deus te tem abençoado com todo tipo de bênção. E é nas regiões celestiais para cá, para essa vida física. Porque é bem assim, tudo que acontece aqui, primeiro acontece no mundo espiritual. Então Deus está lá reinando, governando, e quando Ele diz que tem que haver bênção, tem que haver livramento, provisão, as portas têm que se abrir, e isso vem lá das regiões celestiais em Cristo para nós aqui. Por isso que, é claro, em algumas situações você vai se vir ainda sem alguma bênção, sem algum aspecto. Mas essa bênção já é tua. No mundo espiritual ela já é tua. Então eu sou o quê? Um carente de bênção? Eu tenho que ser um pedinte de bênção. Senhor, por favor, quebra o meu galho. Se o Senhor tiver aí uma misericórdia. Não, eu digo: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor me abençoou, eu recebo essa palavra e eu começo a viver em perfeita vitória. E quanto às necessidades reais, bispo, olha Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus vai suprindo, Deus vai trazendo respostas. Aliás, Deus, como ninguém, Ele sabe como fazer as coisas na hora perfeita. Não é? Agora, 1 Pedro 2,24, essa aqui é forte e é muito necessária para nós. Porque doenças, enfermidades, deixam a gente para baixo. Tem gente que se acha amaldiçoado quando tem uma doença. Tem gente que quando está enfrentando uma enfermidade ou algum familiar pensa: ai, que tragédia, que a gente fez contra Deus? Não, você não fez nada. O corpo ele é suscetível a doenças. Depois que Adão e Eva pecaram, houve uma decadência na humanidade. Mas a gente fica enfermo, a gente fica doente, a gente fica cheio de fraqueza. Mas por suas chagas fostes. A palavra ela lança algo sobre nós que é bendito. Então, na verdade, é uma grande guerra, uma grande luta. No meio das enfermidades, pela fé, eu creio nisto aqui, que eu fui sarado. A minha confissão tem que ser essa até o último pingo de força. A minha confissão tem que ser essa até o martelo ser batido. E quem dá a última palavra, quem é? O médico, que diz: ó, você só tem 6 meses, acabou para você, arruma a tua casa. Não, quem dá a última palavra é você, que diz: ah, não, eu peço para sair, peço para morrer. Quem dá a última palavra é Deus. Bispo, mas e quando a pessoa acaba falecendo, acaba morrendo de uma doença, de uma enfermidade? Amados, nós não temos a capacidade de julgar se aquela pessoa estava empenhando fé, não estava empenhando fé. Eu quero saber de você. Você tem fé para dizer para você mesmo que pelas chagas de Cristo você foi sarado? Porque a fé vai te fazer vencer tudo isso. A fé, ela vence tudo. E se houver alguma cisma, alguma desconfiança de que você tenha algo para perder e que alguma força desse mundo vai te superar e que de repente tem uma trama do maligno contra você e que por isso é que nunca nada vai dar certo, olha João 4,4 que diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu pergunto, que forças, que poderes que estejam aí nesse mundo poderiam vir contra você que Jesus não
pudesse afugentá-los e vencê-los, uma vez que Ele é o Todo-Poderoso. Ele não está de longe olhando, dizendo, se vira, malandro. Deus está dentro de nós. Maior é aquele que está em vós. Eu creio neste poder. Eu termino, para nós orarmos juntos, com aquela palavra de Romanos 8. E eu quero que você, quando estiver orando daqui a alguns minutos, que você ore dessa forma, se sentindo um vencedor acima dos vencedores. Eu vou lhe explicar o porquê. Olha o texto de Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Deixa eu só lhe explicar. Paulo, ele começa a dizer, olha, as tribulações, elas vencem milhares e milhares de pessoas. As angústias vencem outras milhares. As perseguições acabam com uma série de pessoas. A fome, a nudez, o perigo, a espada, eles exterminam pessoas e mais pessoas. Nós, inclusive, somos entregues nesse mundo como ovelhas que são empurradas para o matadouro. Tem até crente que reclama, eu me tornei um crente, agora começou um monte de perturbação que antes não tinha. Vai deixar de ser crente? Ou vai se acostumar com a guerra? E aí Paulo diz, sabe essas coisas que vencem muitas pessoas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, que vence mesmo. Derrotam um monte de gente. Às vezes uma pequena decepção já derrota uma pessoa. Sabe essas coisas todas que são forças vencedoras? O 37 a gente leu, né? Em todas estas coisas, porém, diante dessas forças vencedoras, o que você é? O que nós somos? Somos mais do que vencedores. No original dá a ideia de que você é um vencedor acima dos vencedores. Então a gente não nega que existem forças vencedoras, que vencem as pessoas, que derrotam as pessoas. Mas nós, em Cristo, não por nós mesmos, mas por Ele, pela obra dEle, pela entrega dEle, pelo sangue dEle, somos vencedores acima dos vencedores, por meio daquele que nos amou. O 38 e 39 então diz, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, desse cuidado de Deus, dessa vitória de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando você estiver orando daqui a pouco, ore como se já tivesse vencido a batalha. Ore como se já estivesse sendo carregado no triunfo. Você viu aqui a imagem? Ore como se já pudesse ver a solução, ainda que não esteja vendo, ainda que amanhã você não veja, mas ore como se já pudesse ver diante de você a resposta. Ore com confiança, ore com fé. E saiba de uma coisa, a tua fé, ela tem que ser expressiva, ela tem que confessar somente a vitória, porque é bem assim, a fé confessa a vitória. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus.